Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe e que prossigamos na sua paz. Abraçamos os queridos irmãos, internautas, que nos acompanham pela rede Amigo Espírita, Canal 4, todos os companheiros aqui de Colatina, e peço licença para enviar um grande abraço aos queridos irmãos da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Espera Feliz, onde militamos. A grande busca da criatura humana é a busca pela felicidade. Mas cada indivíduo contempla a realidade da vida por uma ótica. Na antiga Grécia, os filósofos Leucipo e Demócrito asseveravam que a vida se constituía em apenas átomo, vácuo e movimento, e deram origem a uma corrente de pensamento chamada atomismo. Essa corrente formata ao longo do tempo a concepção materialista da vida, de que a vida é apenas matéria e que com a morte tudo finda. Porém, a divindade sempre envia ao plano físico os mensageiros do bem e da verdade. E naquele mesmo tempo, na antiga Grécia, reencarnam os espíritos de Sócrates e de seu discípulo Platão. Sócrates dá origem à corrente idealista, que assevera que a vida não é apenas matéria, que a vida transcende a realidade que os olhos podem ver. Sócrates convida a criatura humana ao autoconhecimento. Sua mãe era parteira, e ele propunha a todas as pessoas o autoencontro, o autodescobrimento. Ia dialogando, conversando, e deu origem à teoria, à proposta da maêutica, que significa parto de ideias. Sócrates era intuído por um anjo protetor. Já falava da realidade do mundo espiritual, que seu discípulo deu como nome o mundo das ideias. Porém, 4 séculos depois deste grande filósofo, o pai da filosofia, reencarna, ou melhor, encarna no plano terrestre, no plano físico da Terra, o maior espírito, o seu próprio governador, o Mestre Jesus. E Jesus também sinaliza o mundo interno como a grande meta onde poderemos encontrar a real felicidade. Conforme está exarado no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, o Mestre asseverou: o reino de Deus não virá em forma visível. Ninguém dirá ele aqui, ali ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vejamos que ele sinalizava a realidade profunda do ser, o que hoje a psicologia vem mostrar, conforme o psicólogo norte-americano Daniel Goleman vem mostrar no livro Inteligência Emocional, que para uma vida feliz, equilibrada, é preciso nós compreendermos as nossas emoções. O que são emoções? As emoções são reações neuroquímicas que surgem a partir de pensamentos. Numa linguagem mais simples, diríamos que a emoção é o resultado do pensamento no corpo físico. O indivíduo pensa, imediatamente ele sente. Mas nós precisamos compreender que nós não somos pensamentos e emoções. Como esclarece a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, nós temos pensamentos, mas não somos os pensamentos. Nós somos a consciência profunda, o Cristo interno, a centelha divina, o Espírito imortal, que deve gerenciar o campo mental. A mente é esse turbilhão de pensamentos. Quantos de nós vivemos mergulhados na intimidade da mente? Para sabermos se estamos na mente ou se estamos na consciência, basta analisarmos se estamos no passado, no futuro ou no presente. Se nós vivemos muito no passado, estamos na mente. Se nós ficarmos muito vinculados ao futuro,
estamos na mente. Mas se nós estamos no agora, no presente, nós estamos na consciência. E Jesus já falara disso. Ele disse: aquele que toma do arado não olha para trás. Quem toma do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Porque o reino de Deus está no aqui e no agora. Ele também asseverou: olhai os lírios do campo, que não semeiam nem ceifam, as aves do céu, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desses lírios. A cada dia basta o seu cuidado. Ou seja, a vida também não está no futuro. A gente pode planejar, elaborar metas, mas sempre com os pés fincados no presente. Quando nós estamos no agora, nós sentimos a vida. Quando a mente está pacificada, nós sentimos a vida. Quantas vezes nós tomamos um banho, não sentimos a água, o shampoo, o sabonete. Tem gente que acaba de tomar banho e não sabe onde está e o que está fazendo, se já terminou ou não. E aí que se dá conta: eu já tomei meu banho. Mas onde o indivíduo estava? Na mente. Pensando, 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 pensando. Quantas vezes nós contemplamos uma paisagem e não sentimos a paisagem? Nós sabemos conceitualmente que a paisagem é bonita, que o mural é bonito, que o cenário é lindo, um conceito, mas não conseguimos fruir, sentir, porque estamos mergulhados num caudal complexo de pensamentos e de emoções. O apóstolo Paulo nos falou da mente. Disse ele: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se a mente está limpa, eu sinto a vida agora. Na hora que eu estou namorando, eu estou namorando. Na hora que eu estou me alimentando, eu estou me alimentando. Se eu estou orando, eu estou orando. Quantas pessoas se perdem ao meio em uma oração? Começam a orar e dali a pouco a mente pipoca. E onde o indivíduo está? Porque a mente nos arrasta. Os pensamentos são como um cachorrinho farejador. Nós estamos aqui, mas muita gente já foi em casa e voltou. Já foi no filho e voltou. Já foi em outra cidade. Será que estamos aqui quantos por cento? 20, 30, 50%? Então nós precisamos desacelerar a mente, aprender a aquietar o turbilhão mental. Sem isso, não entramos em sintonia com o mundo espiritual superior e nem com a vida em derredor dos nossos passos. Os Espíritos nos dizem que um copo d'água tomado com a mente pacificada é medicamento. E o Espírito Emmanuel assevera que Deus não faz sintonia com o desespero. Quando as coisas estão difíceis, nós devemos acalmar. Pacificar esse turbilhão para enxergar melhor. Porque senão nós somos engolidos pela mente. A nossa felicidade ou a nossa desdita ou a nossa infelicidade não é exatamente a realidade do mundo, mas o que a nossa mente elabora a partir daquilo. Quantas pessoas carregam doenças imaginárias? A pessoa acha que tem um câncer e pode ficar anos alimentando aquilo na mente. Então, qual é a grande proposta? Finquemos os pés no aqui, agora. Tem gente que imagina a desgraça chegando e passa uma vida esperando a desgraça chegar, e a desgraça nunca chega. Vivamos o hoje. Se a desgraça chegar, fiquemos desgraçados, mas ela passa. Porque, como diz também Emmanuel, muito obrigado, tudo passa, tudo passa. Os grandes mestres espirituais, eles são serenos, pacíficos e pacificados. Eles sabem que o que importa é o momento presente. Há uma passagem budista que conta que os discípulos de Buda encontraram os discípulos de um grande mestre. E esses discípulos disseram: nosso mestre materializa alimentos com as mãos. E o de vocês faz o que de extraordinário? E os discípulos de Buda disseram: nosso mestre vai muito além.
Ele materializa ouro, diamante? Não. O nosso mestre, quando dorme, dorme. Quando se alimenta, se alimenta. Quando fala conosco, fala conosco. E nós assistimos televisão, almoçamos, conversamos com o outro, o que nós estamos fazendo? Coisa nenhuma. Não sentimos o alimento, porque estamos sempre aflitos. Eu digo que somos Marta e não somos Maria. As duas irmãs que receberam a visita do Senhor. Maria sentou-se aos pés do Mestre para absorver a mensagem de libertação, para fruir da presença, da energia crística do Senhor. E Marta, aflita, corria para lá e para cá para preparar o almoço. E chamou a atenção de Maria e pediu a Jesus que a admoestasse. E o Senhor disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Os estudiosos da mente, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, estão cada vez mais preocupados com a criatura humana. O Dr. Augusto Cury, esse notável psiquiatra brasileiro, tem dito que uma criança hoje de 7 anos tem mais informações do que o imperador romano da época de Cristo. Mas isso não é bom? Não. A mente pode absorver o universo, mas ela não pode acelerar. Nós precisamos ter uma mente pacificada. E hoje, com a bênção da tecnologia, nós estamos cada vez mais acelerados. Nós já levantamos na internet, no WhatsApp. Nós estamos diante hoje de uma geração cabeça baixa. Você olha e os jovens estão o tempo todo. Outro dia eu passei por 3 jovens, uma do lado da outra. Em silêncio profundo eu pensei, será que estão meditando? Não, estavam no WhatsApp. Mas isso não é bom? Vejamos. O problema é o seguinte: todo mundo adora estar com os amigos numa roda de bate-papo, descontraindo. É uma bênção. Mas isso pode ser o dia inteiro? Não. O que acontece com o WhatsApp? As pessoas estão passando o dia inteiro conversando com outras pessoas. E aí não surge um tempo para a leitura de um livro. Você olha uma obra espírita e pensa, amanhã eu leio. E quem deixa para ler amanhã, nunca lerá. Pegue o livro, tem 15 minutos, abra a página, leia uma página, ela vai te ajudar a desacelerar a mente. Amanhã eu leio mais, e como você já foi estimulado por isso, no outro dia você encontra um horário para ler. Então nós precisamos de disciplina na nossa vida, para acalmar a mente. Quem muito abraça, diz o dito popular, quem muito busca, não encontra nada. Quem muito abraça, pouco aperta. Então nós estamos numa era muito complexa, porque estamos perdendo a simplicidade de viver. Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, asseverou que o último degrau da sabedoria é a simplicidade. Simplicidade não tem a ver com dinheiro, com roupa. Simplicidade da mente, de estar focado no momento presente. Nós precisamos viver isso, na intimidade dos lares. Qualidade de vida implica vida mental tranquila, vida mental equilibrada. Hoje, nós vemos os lares, que são apenas casas, porque a palavra lar, na antiga Roma, vinha da palavra lareira, quando as famílias se reuniam em torno do fogo, da lareira, para conversar. E hoje, há casas que a gente conhece, que cada um fica no seu quarto, com a sua televisão, o seu computador, o seu celular, e não há conversa. Os pais não conversam com os filhos. Há filhos que são monossilábicos. Os pais falam, e eles estão no celular. Tá. Sim. Tá. E não há diálogo. Eu me recordo na minha infância, em Espera Feliz, nossa cidade, que na casa de um tio não havia lareira, mas havia um fogão a lenha. E em torno do fogão a lenha, enquanto um queijo derretia na ponta do garfo, meu pai e meu tio conversavam, contavam causos, principalmente causos de assombração.
o que me custou dormir muitas vezes suando debaixo de um cobertor, mas foi uma bênção, porque eu tirava o cobertor e eu via imagens dentro do quarto, na escuridão e o medo, e aí eu aprendi a orar o Pai Nosso, e ia orando o Pai Nosso até tombar de sono, ou muitas vezes, quando o sono não vinha, eu gritava do meu quarto, Pai, e ele dizia, o que foi, menino? Estou sem sono. Era uma forma de dizer que eu estava com medo. E ele dizia, o que você quer, menino? Posso ir para aí? E nossa casa era modesta, porque não tinha portas. Eu não sei como eles namoravam, mas não tinha porta. E aí eu ia, entrava pelos pés, certamente atrapalhando tudo, mas ali eu dormia no reino dos céus. Porque não há nada melhor do que a cama de uma mãe e de um pai. O cheiro é terapêutico. Vocês concordam comigo? Você sente o cheiro, e agora os especialistas estão dizendo que cheiro de mãe e cheiro de filho é antidepressivo. Vocês já viram mães pegarem o nenenzinho e elas fazem assim? E não entra em depressão pós-parto, porque o cheiro da criança, na verdade, o que cura a depressão é a vivência do amor, é sentir o amor. E também sairmos do eu para o nós. Então, lar é lareira, lar é diálogo. Lar não é casa, casa são tijolos. Assim como igreja não é templo, templo é tijolo, igreja somos nós. Ninguém vai à igreja, nós somos a igreja. Nós vamos aos templos, mas para ser igreja é preciso viver, ou pelo menos se esforçar, para viver essas diretrizes abençoadas do Evangelho. Então, felicidade, qualidade de vida, passa pelo autoconhecimento, ir para dentro, para depois irmos para fora. Observemos a perfeição da vida. Nós temos que ter olhos de ver. Olha a nossa respiração. A gente inspira e expira. Há um movimento para dentro e há um movimento para fora. A vida tem que ser assim. O movimento para dentro é um movimento de autoconhecimento. É o momento que a gente deve buscar o silêncio, a oração, a leitura, para nos observar. Observar os pensamentos que habitam a nossa casa mental. Será que pensamos ou será que somos pensados? Será que dominamos a vida ou somos pela vida dominados? Será que estamos à mercê das circunstâncias ou já sabemos observar, fazer uma pausa e não reagir de qualquer maneira? Isso é autoconhecimento. Essa proposta, Sócrates retirou do oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E na questão 919 de O Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec pergunta qual a fórmula para nós avançarmos nessa vida, resistirmos aos arrastamentos do mal e à espiritualidade superior assevera. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é essa viagem para dentro. Será que sabemos o que somos? Há pessoas que são identificadas com o corpo. Quando a senectude chega, a velhice chega, vão perdendo a paz. Porque não se acham bonitas, acham que são o corpo. Não somos o corpo. Nós temos um corpo que é pó, que retornará ao pó. Mas também não somos as emoções. Repito, temos emoções. E o que temos devemos comandar e não sermos comandados. Voltando um pouco historicamente, após a vinda do Cristo, nós tivemos uns 3 séculos em que a mensagem de amor foi vivida na Terra. Essa mensagem de benevolência, de caridade, de alto amor, porque o Mestre sintetizou toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o alto amor também é fundamental. Se eu perdoo o outro, eu tenho que me perdoar. Mas após o advento da vinda do Senhor, tempos depois, surge o poder temporal, se une à religião. A Igreja Romana, durante 1000 anos, domina a Terra, do século V ao século XV, toda a Idade Média, e nesse período a ciência não avançou.
A arte foi dominada pela visão teológica, até que no século XVI, alguns heróis da fé vieram propor uma renovação. Lutero, Calvino, Wycliffe vieram dizer que o evangelho tinha que ser pregado na língua do povo, que os homens deveriam conhecer as letras sagradas. E surge o protestantismo com uma grande proposta de renovação. Posteriormente vem o iluminismo francês, convidando a criatura humana a raciocinar, a pensar. Mas a criatura é muito paradoxal. Nós saímos do religiosismo da Idade Média e no século XIX começamos a cair, século XVIII e XIX, no racionalismo sem Deus, na visão materialista, da corrente atomista lá da Grécia. A vida é apenas átomo, vácuo e movimento. É nesse momento que os céus se movimentam e que o Senhor envia à terra os seus mensageiros para cumprir a promessa presente no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16. Diz Jesus: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Consolador, o Paracleto, relembrará tudo o que eu disse e dirá coisas novas. Então vem o professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, é convocado para essa missão. E no dia 18 de abril de 1857 vem a lume o Livro dos Espíritos. Essa obra singular que precisa ser estudada, apresentando os postulados básicos, os ensinamentos fundamentais da doutrina espírita. Como dizia nosso querido Chico Xavier, o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. É Jesus para ser entendido, mas sobretudo para ser vivido. É Jesus explicado, porque Jesus também falou: o Consolador falará de mim diretamente. Não tem alegorias, não tem mitos. Jesus estava prometendo a vinda de um Consolador que ia esclarecer a criatura humana. E com o Espiritismo nós agora não podemos dizer que não sabemos, porque ele vem nos falar da existência de Deus. Não um Deus que castiga e pune, mas um Deus que educa, porque permite colhermos hoje as semeaduras do pretérito, mas semearmos hoje a colheita do futuro. Então nós somos os artífices, os arquitetos da nossa felicidade ou da nossa desdita. Não vamos culpar pai, mãe, político, Deus. A chave da felicidade está em nossas mãos. Mas como? Semeie o bem. Mesmo em meio à tempestade, semeie o bem. Muitas vezes nós reclamamos que não somos felizes. Certa feita, uma senhora foi até Chico Xavier e disse: Chico, eu tenho tudo e sou infeliz. Eu tenho um marido excelente, 2 filhos maravilhosos, dinheiro, saúde, tenho tudo, mas não sou feliz. E Chico olhou e, com uma sabedoria incomum, disse: ah, minha irmã, às vezes nos falta a alegria que não promovemos no outro. Às vezes nos falta a alegria do outro. Porque se eu não faço ninguém feliz, como eu vou me felicitar? Nós só temos o que doamos. Se eu perdoo, eu serei perdoado. Isso está no Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, nós desejamos uma vida de felicidade, mas não nos movimentamos. Muitas vezes queremos servir a Deus, mas não queremos servir ao nosso irmão. Certa feita, quando Madre Teresa retirou um moribundo do latão de lixo e limpou suas feridas, ele olhou e disse: Senhora, me diga qual a sua religião para que eu possa segui-la. E ela, que era católica, disse: a minha religião é o amor. Mas, senhora, qual é o seu Deus? Me fale para que eu possa segui-lo. E ela disse: o meu Deus é você. Porque eu não posso amar a Deus a quem não vejo, diz as letras neotestamentárias, se não amarmos o próximo a quem eu vejo. E então eu digo que é muito mais fácil amar a Deus do que amar o vizinho, do que amar a sogra. Porque tem sogra que realmente cai do céu. A vassoura quebra, ela puf. Mas nós precisamos das sogras. Nós precisamos da sombra.
Que isso, Rossano? Precisamos. E explicamos por quê. Eu preciso desenvolver paciência. Será que convivendo com Chico Xavier e com anjos, eu vou desenvolver paciência? Não. Eu preciso de alguém que acione a minha impaciência para que eu possa trabalhá-la. Então eu preciso da sombra. Aquele patrão carne de pescoço que você tem é necessário nesse momento, porque ele está fazendo você desenvolver a sua luz. Aquele filho, aquele desafio, ele tem uma explicação na sua vida. Não fujamos dos desafios. Ninguém evolui no alto de uma montanha, dentro de uma choupana, meditando. 2 irmãos queriam servir a Deus. Um subiu a montanha do Himalaia e foi meditar. Desenvolveu tamanho poder mental que, quando ele pensava algo negativo, o gelo em derredor derretia. E o outro irmão desceu a montanha e foi servir o povo sofredor numa choupana humilde. Certa feita, o irmão que havia subido a montanha sentiu saudade e pensou: eu vou visitar meu irmão. Mas logo pensou naquele povo pecador, doente, e ele disse: eu vou me contaminar. Eu estou tão elevado que eu vou descer até lá, já sei. Vou fazer uma bola de neve, um gelo, e se eu pensar algo negativo, o gelo começa a derreter e eu subo de novo para a montanha. Desceu com a bola de neve, procurou saber onde estava o irmão, e o irmão estava numa choupana, atendendo o povo doente, e sentado num banco tosco, estava tratando a ferida da perna de uma morena muito bonita. Quando o companheiro olhou para a morena e olhou para o irmão, ele pensou: aí tem. Mas logo que ele pensou, o gelo começou a derreter. Não porque ele viu a morena, mas porque ele imaginou que ali havia algum outro interesse. Mas aí foi muito importante, porque ele se deu conta que sozinho, no alto da montanha, ele não tinha desenvolvido realmente os valores morais necessários para uma vida feliz. Ele estava vulnerável ao contexto humano e olhou para seu irmão, que socorria a jovem, estava em profunda paz, centrado, servindo. Porque o irmão, no atritar das arestas do mundo, nessa arena existencial, estava desenvolvendo capacidade intelecto-moral, desenvolvendo, sobretudo, moralidade. Porque falamos que é muito fácil subir a montanha para orar, meditar e etc. O difícil é descer a montanha para conviver. Tem gente que é muito boa enquanto você não pisa no calo, mas se pisar você conhece. Então nós temos a necessidade da sombra. O plano físico na Terra é um ponto de encontro. Nas dimensões espirituais não existe democracia, existe meritocracia. Existem várias dimensões. Quem está embaixo, numa dimensão inferior, não tem acesso às dimensões superiores. Mas quem está em cima, acima, pode descer. Vejamos nosso lar, a figura de André Luiz. Quando ele chega na colônia Nosso Lar, ele se dá conta de que sua mãe está numa esfera superior. De que seu pai, porque se comprometera com algumas amantes, está numa esfera inferior. E a mãe o visita, mas ele não visita a mãe. Então, o mundo espiritual é dividido. Há uma seleção. Mas na Terra é um grande ponto de encontro. Aqui reencarnam Hitler e Chico Xavier. Reencarnamos todos nós, nos diferentes níveis evolutivos, para aprendermos uns com os outros. Temos necessidade da convivência para podar as arestas. Então o Espiritismo vem, através da reencarnação, mostrar a justiça e a misericórdia de Deus. Justiça porque aqui nós colhemos o passado e semeamos o futuro. Então, se plantamos algo negativo, nós colheremos. É castigo de Deus? Não. É oportunidade de reeducação espiritual. E é a misericórdia, que não nos condena às labaredas infernais. O Papa João Paulo II asseverou, certa feita,
que céu e inferno são estados de consciência e não espaços geográficos. E agora o Papa Francisco também vem dizer que no inferno não há fogo. Meus irmãos, há mais de 150 anos o Espiritismo vem dizendo que céu e inferno são condições da alma, não são espaços para onde seremos enviados para sofrer ou viver na plenitude da ociosidade. Um céu onde só contemplamos e ficamos ali no ócio, não é o céu. Porque Jesus asseverou: meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Se queremos felicidade, além do autoconhecimento, temos que ter um ideal superior. Será que sabemos o que estamos fazendo na terra? Mas realizar algo nobre não é realizar uma grande obra. O importante não é fazer grandes coisas, é fazer coisas pequeninas de forma grandiosa. Fomos acolhidos hoje aqui nesta casa, com essa energia tão maravilhosa, com tanta espontaneidade, beleza, alegria. Isso é uma grande obra. Irmãos fraternos, nada encaixotado, tudo espontâneo, sincero, sem perder a sobriedade necessária que a doutrina merece, porque é uma doutrina que fala também aos que choram. E às vezes a nossa alegria pode até ferir, mas se essa alegria acolhe, ela consola e liberta. Que bom! A doutrina espírita vem propor isso, propor o intercâmbio com a espiritualidade. Através da mediunidade temos convicção absoluta da imortalidade da alma, de que não estamos desamparados. Então nós vamos desenvolvendo amorosidade, fraternidade. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores na questão 886 de O Livro dos Espíritos: o que é caridade conforme entendia Jesus? Os benfeitores deram uma síntese fantástica para os nossos estudos. Eles disseram: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Analisemos. Indulgência com todos, benevolência, perdão, com todos, não apenas com os que sofrem, porque às vezes é mais fácil socorrer quem está caído do que aplaudir quem está melhor do que a gente. Mas viver caridade no sentido moral é prestigiar a todos, é aplaudir quem está melhor também. Indulgência para com as imperfeições alheias é um desafio. Quando o indivíduo desenvolve certas habilidades, ele pode se tornar intolerante, porque ele já sabe e o outro ainda não sabe. Então, caridade também é respeitar o tempo do outro, respeitar que cada um está no seu ritmo, respeitar que cada um está realizando a sua evolução como pode. Chico dizia também: eu me obrigo a ser o melhor que eu posso ser para os outros, mas permita a cada um ser como lhe apraz. Ser indulgente é ter tolerância, compreensão, flexibilidade com o outro. Cada um é o que consegue ser. E perdão das ofensas. Perdoar é limpar as engrenagens da alma do ácido corrosivo da mágoa. Mágoa alimentada gera um dia um câncer. O câncer é a desarmonia do funcionamento de uma célula. E à luz da doutrina sabemos que um psiquismo atormentado pela mágoa desarticula as engrenagens do perispírito, que alcança o corpo somático, desarticulando a sua saúde. Perdoar é entender que o outro é frágil. Os espíritos dizem que a criatura humana, em realidade, não é má, é apenas frágil. Então, a gente precisa perdoar. Outro momento, uma senhora foi até Chico e disse: Chico, meu marido, eu já o perdoei mais do que recomendo o Evangelho. Porque o Evangelho fala de 70 vezes, 7 vezes. Eu fiz o cálculo, eu já perdoei mais do que 490 vezes. E agora, sento o pé nele? E Chico disse: minha irmã, Emmanuel está explicando que é 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa.
Ou seja, uma limpeza do coração. É acolher. Rossano, mas não é fácil. Mas o Senhor disse que a porta é estreita. A porta não é larga. Às vezes precisamos, de fato, de desenvolver essa capacidade de tolerância, de perdão, para que o outro cresça. Não adianta agredir também. Nós espíritas não devemos ser conhecidos apenas pelas nossas ações nobilitantes. A cesta básica, a sopa, a caridade, dessa forma. Mas, sobretudo, pelas nossas reações. Ontem, após a palestra em Vila Velha, no encerramento da Semana Espírita, estávamos no carro quando um companheiro relatava um problema entre dois amigos que estavam dentro de um bar bebendo na sua cidade, quando começaram a brincar. E dali a pouco, o outro falou assim, mas eu te bato. Bate nada. Eu bato na sua cara. Bate não. E dali a pouco, tapa. Pá! E o outro olhou e falou, não se bate na cara de um homem. Aguarde. E foi em casa. Mas eles não acreditaram. Falaram, era uma brincadeira. O cidadão veio com uma arma de fogo e o matou. 2 amigos. Sabe o nome disso? Mente. A mente mente completamente. E depois que a poeira mental assenta, é que a gente vê a bobagem. A gente mata um dia com frases sem sentido. Matar um amigo por conta de uma brincadeira, primeiro, se o indivíduo está no domínio da mente, ele sabe até onde pode ir. Ele tem que estar no comando de pensamentos e emoções. Nós temos 4 ritmos cerebrais: delta, teta, alfa e beta, que podem ser diagnosticados pelo eletroencefalograma. No ritmo delta é o sono profundo. A mente funciona abaixo de 4 ciclos por segundo e é o refazimento. No ritmo teta é um relaxamento profundo. A mente funciona entre 4 a 7 ciclos por segundo. O ritmo beta é o ritmo problemático. A mente funciona entre 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo. É aquela aceleração total. Nesse ritmo nada é bom. Nesse ritmo a gente não sente a vida. Nesse ritmo a gente fica estressado, ansioso, nervoso, não dorme direito, não consegue ter concentração, a memória não tem qualidade, pode ocorrer fenômenos físicos, como perda de cabelo, queda de cabelo, pressão arterial que sobe. São 18 sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Dos 18, se tivermos 4, nós já estamos muito acelerados. Precisamos desacelerar, entrar no ritmo alfa, que a mente funciona entre 7 a 12 ciclos. Como? A leitura, a oração. E temos proposto, como terapeuta, 15 minutos diários de meditação. Gostaria de dar a dica. Como fazê-lo? É uma recomendação psicoterapêutica. A gente adora remédio. A gente vive uma hipermedicalização. O indivíduo sente uma tristeza, psiquiatra. Pelo amor de Deus. A farmacologia existe para socorrer quando o problema está mais grave. Mas recorramos a uma meditação. Você vai para o seu quarto. O ideal é no final do dia. Deite-se. E tente ficar 15 minutos observando a respiração, sentindo o seu corpo e observando os pensamentos. Tem gente que fala, mas eu não consigo, como é que eu observo o pensamento? Basta observar qual o próximo pensamento que surge. E não tente parar a mente. A mente é um rio que passa. Normalmente nós estamos mergulhados dentro do rio de pensamentos. Nós devemos sentar à margem do rio e observar o rio. Veio um pensamento. Daqui a pouco, por exemplo, os senhores não vão estar mais aqui. Porque a mente vai buscar uma comidinha lá em casa ou no restaurante. Os senhores estarão aqui, mas ela vai arrastar você. Você corta e diga para ela, eu estou ouvindo Rossano. Estou cansado,
mas estou ouvindo. E não deixa a mente arrastar. Na meditação você aprende a se observar. E com essa autoobservação, você realiza o autoconhecimento. Então a emoção vem e não te domina. Você está observando. Você é o eu profundo observador e não a mente turbilhonada por pensamentos e emoções. Façam. Rosana, eu não consigo 15 minutos. Até 10 minutos, a gente ainda está em beta, acelerado. Depois de 10 minutos, a gente vai aquietando, desacelerando, e tudo melhora. Com a prática, você começa a observar. Outro dia atendi um professor muito acelerado, e ao final da sessão terapêutica fizemos uma meditação. Quando ele terminou, eu percebi que ele estava diferente, muito engraçado, e ele foi embora. Na semana seguinte ele falou assim, o que aconteceu comigo? Eu falei, por quê? Eu saí daqui, olhei para o céu, falei, que céu lindo. Mas eu sempre vi o céu. Eu entrei numa feirinha, olhei um tomate, Rosana, olhei, mas que tomate lindo. Mas será que eu estou enlouquecendo? Está tudo tão bonito? Eu falei, não. É porque antes você enxergava, mas não via. Você não sentia. Então, muitas vezes, nós estamos tão aqui. Às vezes você faz uma viagem de carro, a paisagem linda, você não vê nada. Por sinal, viemos aqui, mas vendo que a seca está castigando a região, né? Estamos precisando de água nessa região. Vamos orar para que desça a água para socorrer a natureza e os irmãos também. Bem, precisamos observar. A gente fica muito para fora e pouco para dentro. A doutrina espírita está assentada sobre esses pilares, do autoconhecimento e da vivência do bem. Quanto mais eu me conheço, mais eu posso servir melhor ao meu irmão. Servir é o principal, mas não apenas socorrer na necessidade do corpo, ajudar a criatura a progredir, a avançar, a evoluir. Narra-se que era uma tarde quente em Cafarnaum. Jesus realizava curas na casa de Simão Pedro. Chegou uma mulher cega, ele tocou seus olhos e ela passou a enxergar. Um outro mudo, e ele o tocou e ele voltou a falar. Dali a pouco houve aquele burburinho. Alguém tentava penetrar a intimidade da casa de Simão, mas a multidão não deixava. E alguns amigos tiveram a ideia de passar um indivíduo paralítico em cima de uma esteira putrefeita por uma clarabóia na casa, no teto da casa, e ali desceram o paralítico com cordas até a presença do Senhor. Jesus olhou o homem, dominado pela paralisia, e disse: Natanael ben Elias, tu crês que eu te possa curar? Ele olhou e disse: Senhor, tu sabes o meu nome? Eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas nominalmente. Natanael ben Elias, Natanael filho de Elias, tu crês que eu te possa curar? Sim, Senhor. A multidão silenciou e esperou a cura. Jesus olhou nos olhos do homem e disse: então levanta e anda. O homem teve um tremor, cravou os cotovelos magros no chão áspero da casa de Pedro e, se esforçando, conseguiu se erguer, harmonizando o corpo físico. Passou a mão na esteira, colocou-a debaixo dos braços e saiu cantando aleluias. E Jesus prosseguiu curando. Um parêntese. Até conhecermos a doutrina que traz de volta Jesus, nós somos carregados pela esteira das nossas dores. Mas depois de conhecermos Jesus, nós passamos a carregar a esteira das nossas dores. Porque estamos mais conscientes. Porque compreendemos que a dor de hoje foi semeada no ontem. E que a dor é um convite da vida para que aceitemos uma entrevista com Deus. Não é punição. Repetimos, é reeducação do ser. Nenhuma folha cai sem a permissão do Pai. Então Jesus prosseguiu curando
E dali a pouco, ao entardecer, Pedro viu que o mestre estava suarento. E chegou diante do povo e disse: agora chega, o mestre está cansado, vão embora, amanhã vocês voltam. Eu gosto muito de Pedro, porque ele resolve a parada. É meio um Virgílio assim, né? E fala e pronto. Então, Pedro pegou no braço do irmão luminoso, aquele homem que era um traço de luz entre o céu e a terra, e caminhou com Jesus até as margens do lago de Genezaré. Pedro estava sensibilizado. Era um pescador humilde e pensava: como pode um homem desse em minha casa modesta? O profeta de Deus, o maior dos profetas, um homem que cura com o olhar. Mas quando ele olhou, Jesus estava sentado sobre as raízes de uma árvore frondosa, as raízes expostas, e Jesus chorava. Ele acercou-se do Senhor e disse: mestre, tu choras? Sim. Tu choras de alegria, porque hoje foi um festival de milagres? Certamente. E o Senhor disse: não, Simão. Como não? Eu choro de tristeza. Mas por que, Senhor? Lembra daquela mulher que chegou cega e voltou a enxergar? Ela está dizendo agora, que agora vai se vingar de todos aqueles que não davam a ela a atenção que ela merecia quando ela não enxergava. Lembra daquele homem que voltou a falar? Ele está dizendo que também vai se vingar, porque ninguém dava atenção, já que ele não podia falar. E lembra de Natanael ben Elias? Sim, ele está no lupanar, com muito vinho e muitas mulheres, e dizendo: agora eu vou viver. Olha o que ele fez com o meu corpo, ele me curou. Simão, tu crês que eu vim colocar remendo novo em tecido gasto? Vinho novo em odres velhos? Não, Simão. Eu vim renovar a criatura humana de dentro para fora, o autoconhecimento, para viver o amor. Se eu colocar remendo novo em tecido gasto, o rombo se fará maior. Então Jesus vem nos trazer a renovação da alma. Vem propor a reforma íntima, para que possamos viver o amor em plenitude, a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E tem pessoas que dizem: mas como? Como eu posso fazer se eu não tenho nada? Diz o dito popular que ninguém é tão rico que de nada necessite, nem tão pobre que nada possa doar. Um sorriso, um abraço, uma visita, a atenção. No início veio um companheiro que estava na porta, um jovenzinho, e me disse: Rossana, eu posso te abraçar? E ele me trouxe uma bênção nessa manhã. Um abraço, humilde, eu não sei bem o nome dele, um rapazinho que estava na porta. E ele me abraçou. E que coisa boa, porque tanto lugar que a gente chega e as pessoas nos recebem formalmente, mas nem sempre nos abraçam. A simplicidade, o amor verdadeiro, a vivência do bem. Podemos todos servir alguém. E por isso dizemos: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, e por isso desta vez eu venho rogar-te misericórdia. Eu gostaria de ser uma galáxia de estrelas para iluminar a terra inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a treva e a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, caindo sobre a terra porosa, fazendo reverdecer o chão. Mas se eu não puder, deixa eu ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de quem anda na escuridão. Eu gostaria, Senhor, de ser um jardim de flores, de todas as cores, embelezando as paisagens da terra. Mas se eu não possuir os recursos que esse desejo encerra, permita-me ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, embelezando as paisagens da terra. Queria, Senhor, ser um trigal maduro para repletar de pão a mesa da humanidade inteira. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um único grão que, caindo ao chão, me multiplique no milhão e enriqueça a humanidade com a bênção do pão. Gostaria de ser uma montanha altaneira, de onde se pudesse avistar a terra inteira, mas se não der, deixa eu ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde passa o herói na busca do seu destino e de sua autoiluminação. Deixa eu ser uma escada, mas se eu não puder, permita-me ser pelo menos o primeiro degrau. Eu queria ser cantor, como nosso irmão Geraldo,
Eu queria ser poeta, compositor, mas se não conseguir, Senhor, permita-me pelo menos ser uma árvore com a estrada sob sua sombra. Ou então estar ali no chão, esperando de mansinho passar um coração pelo meu caminho. E quando ele se for, eu lhe possa dizer: olá, amigo, para onde vai? E se ele olhando para trás me inquirir: quem és tu? Eu lhe possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão. Sou teu amigo, eu irei contigo. E lado a lado eu possa declamar: Senhor, muito obrigado porque eu nasci. Muito obrigado porque creio em ti. Pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por essa abençoada oportunidade. Muito obrigado, senhores. Muita paz.